Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro, e hoje a gente tem somente um aspecto perfeito no céu que não é bom, então olha, já esquece até as 19h49 para iniciativas. Mas vamos lembrar de ontem, a Lua ingressou em Áries e passou pela conjunção com Saturno ontem, e aí ontem foi um dia já meio estranho. Tivemos Lua com um tempo muito longo sem aspecto em Peixes, depois ingressou em Áries junto de Saturno, agora vai seguir para a quadratura com Júpiter, o que faz até hoje à noite período inadequado para iniciativas. Mas eu achei interessante porque ontem a Lua chegou à conjunção com Saturno e eu vi pessoas muito preocupadas com a conjunção Saturno-Júpiter, que está sendo marcada hoje como perfeita. Os planetas são muito lentos, eles desencadeiam o efeito, gente, ao longo de décadas, tá? E, assim, isso tem relação com questões de mudança de comportamento, padrões coletivos que vão se desenrolando. Para a sua organização cotidiana, tem que ter atenção ao passo da Lua, de Mercúrio, de Vênus, que são os astros mais rápidos, até do Sol. Então foi mais importante ontem a conjunção Lua-Saturno do que Saturno com Netuno, certo? Isso é importante. Hoje, da mesma forma, é mais importante para a vida diária a Lua quadratura Júpiter do que a conjunção de Saturno com Netuno, que é exata, grau e minuto hoje, porque como são planetas lentos, eles vão desenrolar os efeitos deles ao longo de décadas, né? Como eu falei para vocês, isso envolve padrões coletivos, então mudanças comportamentais, tá bom? Então, atenção, na astrologia tradicional nós nem trabalhamos com Urano, Netuno e Plutão porque não são visíveis ao olho nu, mas alguns astrólogos tradicionais até consideram nessas conjunções, mas isso é padrão longo. O que você tem que ter atenção hoje é que a Lua vem em Áries, ela é um pouco agitada, mais apressada, mas encontra esse desafio com Júpiter até a noite às 19h49. E não só para os temas de Júpiter, mas para todos os temas acaba não sendo interessante porque acaba alimentando um padrão de ansiedade, mudanças, imprevisibilidades. Então a gente acaba tendo dificuldade em lidar com esses assuntos quando a Lua chega a aspecto difícil com Júpiter. E sem contar com a questão de excessos, então excesso de confiança, exageros mesmo, né, que ficam presentes num aspecto mais difícil entre a Lua e Júpiter. O Júpiter já está começando a diminuir a velocidade, né, o passo diário dele, porque ele, como também é um planeta mais lento, ele vai se preparando para voltar à direção natural, ele está retrógrado, né, ele vai se preparando, isso só vai acontecer no dia 11 de março, mas ele leva vários dias para se preparar, então ele já está super lento. E faz com que a sexta-feira tenha esse padrão de Lua com Júpiter desafiadora. Para as iniciativas não é bom, em sentido de clima, pode ser indicação de assuntos relacionados com o mundo aéreo, com o mundo marítimo, tudo isso no sentido de desafios, com as questões de religiosidade, espiritualidade de maneira geral, para assuntos relacionados ao ambiente de leis, sejam os juízes ou os ambientes em si, as leis, normas, regras também. Isso fica tudo meio atrapalhado, então se vocês observarem notícias desafiadoras nesses assuntos, não é relação de Saturno com Netuno, tá, gente? É Lua com Júpiter que traz esse impacto. E aí depois que a Lua passa por essa quadratura, na sexta ela não tem novos aspectos, mas ela vai se encaminhando para um aspecto leve, muito fácil, com Marte, que ainda está ali no signo de Aquário. E como a Lua está em Áries, que é a casa de Marte, nós vamos pegar então a noite da sexta e a virada para o sábado até amanhã, até as 8h11 do sábado, com esse potencial do sextil. Ele é bem empolgado, gente. Ele traz tanto um sentido de velocidade como de dinamismo, de empolgação e encoraja. É um aspecto leve, mas ele é bom. E como Marte se beneficia do ponto onde a Lua está, para as iniciativas acaba sendo interessante. Principalmente essas que têm a ver com o início, dar um passo a mais, até pelo próprio ciclo da Lua, a Lua está aumentando a visibilidade, né? Nós tivemos uma Lua nova nessa semana, ela está aumentando a visibilidade dela no céu, o que é bom para as iniciativas, tá? Então a gente vai pegar a virada até amanhã às 8h11 com essa fluência. E depois disso já fica ruim de novo, porque aí a Lua vai ficar sem aspecto nenhum em Áries até as 20h31, aí ela ingressa em Touro e muda o clima. Mas o que vai acontecer é que sem novos aspectos, a Lua vai se afastando desse aspecto de 60 graus com Marte gradualmente,
A gente tem um clima assim empolgado, dinâmico, a gente pode ter uma sensação das horas passando rápido, essa vibração, esse dinamismo, mas já não tem novos aspectos, então para iniciativas já não é tão bom. Mas no clima já fica empolgado, encorajado, né? A gente vai percebendo isso no movimento cotidiano. Quando a lua ingressar em torno às 20h31 do sábado, aí começa uma fase legal, ela começa a se aproximar de uma sequência de facilidades. E no domingo a gente vai ter um jogo entre Lua, Vênus e Júpiter super auspicioso. O domingo tende a ser calmo, próspero, tem uma característica bem harmoniosa. E me acompanha amanhã aqui no canal, então, que eu vou postar as reflexões semanais. A semana que vem tem muito aspecto, tem bastante coisa, já não tá assim tão paradinha. E coisas se desenrolando de maneira bem interessante. Então me acompanha amanhã e uma ótima sexta-feira para você. Então, até amanhã.